Tempo para reunir a Comissão Executiva de segunda a sexta. Analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. A terceira semana dos trabalhos da Troika em Portugal deve ser conclusiva. Depois de passadas a pente fino as contas públicas, espera-se agora e até final da semana medidas concretas. Entre as possibilidades de contenção, o pagamento do subsídio de férias e de Natal dos funcionários públicos em títulos do Tesouro. A medida foi levantada pela Troika depois de ter concluído que é preciso mais austeridade do que a prevista no PEC 4. Não é inédito e muitos portugueses deverão recordar-se. Em 1983, o FMI decidiu que uma parte do subsídio de Natal dos funcionários públicos ia ser pago em certificados de aforro. A outra percentagem continuou a ser paga em dinheiro e a medida não chegou ao subsídio de férias. Mas agora a Troika quer ir mais longe. A partir deste ano e até ao final do programa de ajuda externa, os funcionários públicos poderão passar a receber o 13º e o 14º mês na totalidade em títulos do Tesouro. Este ano a medida só deverá ter impacto no subsídio de Natal, porque quando o pacote de austeridade ficar concluído, a maioria dos funcionários já terá recebido o subsídio de férias. Esta decisão deve-se ao facto de os técnicos terem percebido que as medidas previstas no PEC 4 ficam muito aquém do necessário em termos de consolidação orçamental. O Governo previu um impacto de 0,8 pontos percentuais para 2011, mas as contas da Troika dão um resultado de apenas 0,4 ou 0,5. Para além disso, o déficit de 2010 foi novamente revisto em alta pelo INE para 9,1% do PIB. Ao que o Económico apurou, as medidas de austeridade deveriam ter começado a ser negociadas na semana passada, mas os trabalhos atrasaram porque a missão técnica ainda está a fechar o cenário macroeconómico, que deverá ficar em torno de uma recessão de 2%. Algumas dificuldades inesperadas no Ministério das Finanças também terão dificultado os trabalhos. A Troika encontrou imprecisões nas contas públicas e falta de colaboração por parte dos funcionários do Ministério das Finanças. Para conversar sobre esta e outras medidas, os nossos comentadores das terças-feiras, Francisco Banha, gestor, José Almassa, professor universitário, e o economista Miguel Beleza, em representação da Ordem dos Economistas. Bom dia, obrigado aos três pela vossa presença. No final da nossa peça referíamos a alguma indisponibilidade do Ministério das Finanças. Aparentemente, até na sexta-feira passada, as portas do Ministério terão estado fechadas para a entrada dos técnicos da Troika. Isto é um fé-diver. Não acredito. Não acredito que os funcionários, não acredito que os funcionários do Ministério das Finanças tivessem qualquer atitude de boicote. Acho que pode ter havido algum percalço, perderam alguma chave, sei lá, embora elas sejam bastante grandes, é difícil de perder, mas não acredito por isso simplesmente. Acho que não cabe na cabeça de ninguém. E eu ainda conheço um número razoável de funcionários do Ministério das Finanças, não fariam isso. Aliás, não vejo qual era a vantagem. Esta terceira semana de trabalhos desta equipe aqui em Portugal, já lhe parece um tempo razoável da sua experiência que tem? Perfeitamente razoável. Eu não sei se terá havido, além do déficit orçamental que foi revisto em alta, se terá havido outro tipo de problemas com dados. É possível. E isso atrasa um bocadinho aquilo que estavam a fazer até agora e que era basicamente construir um quadro, uma fotografia, uma radiografia, se quiser, da economia portuguesa, tão exata quanto possível, e nisso o Fundo Internacional é de um extremo profissionalismo, verifica tudo aquilo que pode verificar de forma a ter os melhores dados possíveis, podem não estar totalmente certos, mas são os melhores possíveis, e sobre esse constrói-se um programa de ajustamento, que é o tal com que se pretende baixar o déficit orçamental e enfim, outros objetivos. 2 semanas até é bastante para fazer este tipo de trabalho, até porque é normal que em Washington exista um acompanhamento da situação económica, nomeadamente Portugal, suficientemente detalhado para que não é preciso muito mais para ter um quadro completo. Além disso, penso que estiveram cá funcionários do Fundo Internacional há não muito tempo. Portanto, 15 dias penso que chega e até sobra para este tipo de construção. Enfim, talvez seja melhor terem toda a certeza e por isso demorar estas 2 semanas. Para fazer um programa de ajustamento, 1 semana chega e sobra. Não há assim tantas medidas que possam ser utilizadas, há umas quantas. O programa vai ter que ser necessariamente redução de despesa, não só pública, mas privada também. E por isso não há que procurar muitas coisas.
há esta possibilidade dos 13º e 4º mês, que é uma coisa que já aconteceu, e que, enfim, que não se tinha falado até agora, mas tinha-se falado menos. Já não há as famosas desvalorização e os controlos de crédito que eram muito eficazes. Nos tempos de 83 houve os limites de crédito, na altura, não sei se recordam, o Banco de Portugal fixava o máximo de crédito que os bancos podiam conceder todos os meses. Ao crédito sim, a desvalorização da moeda que não pode, não é? E este crédito também não, porque o controle que existe em Portugal não permite este tipo de medidas. Se o Banco de Portugal resolvesse, hipoteticamente, aportar o crédito aos bancos portugueses, vinham todos os bancos estrangeiros, quer dizer, não é possível. Por isso, não fica muito. Não fica muito para... Eu estou com alguma curiosidade em saber o que serão as medidas ditas estruturais para permitir o crescimento do país. Ouve-se falar em algumas coisas do mercado de trabalho, ouvi falar em privatizações e mais uma outra coisa que confesso não fixei. Essas é que não são tão habituais e eu não sei o que é que poderá vir deste tipo de medidas. Mas também se põe em prática, ou pelo menos se elabora num instantinho, e depois é a questão de aprovar o programa pelas autoridades portuguesas em primeiro lugar. Aliás, não há uma aprovação, há uma negociação do programa. E uma vez assente, é necessário ser aprovado nas instâncias europeias e no Board do Fundo Monetário Internacional, mas isso tudo se pode fazer num instante. Ou seja, uma semana é mais do que suficiente, se quiserem, para que o programa esteja pronto a entrar em ação. José Almassa, acha que eventualmente alguns dias a mais ou a menos, mas sobretudo a mais, têm a ver com o facto de, se calhar, o entendimento político não ser ou aquilo que está efetivo que está a acontecer neste momento? Não, eu acho que não. Portanto, este trabalho que está a ser feito nestas 2 semanas é um trabalho técnico. Não é? Portanto, ao fim e ao cabo, o levantamento é o diagnóstico que está a ser feito para se perceber exatamente qual é, ao fim e ao cabo, em profundidade, a gravidade neste momento do nosso déficit. Parece que já passámos essa fase, não é? Já houve conversas com... passámos essa fase, mas ainda a semana passada houve novidades, não é? Portanto, relativamente ao déficit, não é? Portanto, nós estávamos com os últimos dados tínhamos com um déficit à volta dos 6,8 e, afinal, já estamos a 9,1. Portanto, isso tem a ver com o ajustamento... Que é certo, agora quem vai negociar, portanto... Não é bom. Quem vai negociar... sistemático. Quem vai negociar, portanto, o FMI, portanto, a Comissão Europeia e o BCE, mas, portanto, aqui mais capitaneado mais pelo FMI, não é? Não pode estar a ser confrontado permanentemente com situações novas, não é? Porque às tantas nós então devíamos perguntar, então se calhar é preciso mais uma nova entidade para vir cá, tem que vir o FBI para descobrir essas coisas também, não é? Para saber o que é que se passa. Mas eu não vejo que isso tenha a ver com a situação política e nem com o facto de agora apanharmos este período de férias, porque viu-se que a equipa veio trabalhar mesmo naquele período de férias, trabalhou também. Agora, a questão fundamental para mim é chegarmos ao momento, saber exatamente quanto é que é o déficit correto, quanto é que é a dívida correta, saber tudo como deve ser. Por exemplo, a última execução orçamental que saiu o mês passado, uma situação estranha, portanto, e tem que haver neste tipo de negociações, tem que haver credibilidade, tem que haver transparência, e às tantas a gente pergunta, eu fiquei surpreso quando, portanto, a execução orçamental está anunciado que sai ao dia 21. Saiu uma semana antes, na dia da chegada da equipa do BCE e do Fundo Monetário Internacional, saíram os resultados da execução orçamental. Não lhe parece que isso era claramente uma mensagem política? É uma mensagem política, mas só que depois, se isso fosse, vamos lá ver, se os números anunciados fossem números que não fossem sujeitos a alterações, pronto, tudo bem, saiu uma semana antes, damos uma mensagem política ao Fundo Monetário Internacional, à equipa, à Troika, uma mensagem correta, tudo bem, não passado uma semana, afinal já estamos a corrigir, portanto, o que é mau, não é? Portanto, para quem está a negociar e para quem tem que, ao fim e ao cabo, fazer cedências. Inclusive, os técnicos internacionais que deram indicações ao INE para fazer já o ajuste que era imposto pelo Eurostat e que teria que ser feito, mas não necessariamente agora, não é? Pois, não podemos estar a antecipar números para depois estar a corrigir uma semana depois. Portanto, eu acho que em termos económicos, portanto, e em termos políticos, quando temos de relacionar a economia com a política, portanto, a economia política, não é? Não podemos estar a apresentar números hoje e uma semana depois serem diferentes. Portanto, devemos ter paciência, não é? Devemos ter paciência para que, quando publiquemos os dados, tenham credibilidade. Francisco Banha,
principal preocupação neste momento, além de tantas outras que já tenho enumerado aqui? Sim, Acha que estas 2 semanas, assim, parece-lhe que é o tempo... Não, e ainda por cima, ouvindo um especialista como é o professor Miguel Beleza, obviamente que tenho que estar de acordo, e penso que sim, que são mais que suficientes, e também corroboro um pouco aquilo que já foi dito, de que, e há quem diga, inclusivamente, que um dos papéis mais importantes deste tipo de visitas, neste caso particular da Troika, é efetivamente termos acesso à informação que vários interlocutores têm vindo a dizer que não existe. Como é que interpretou estas alterações, estes ajustes que foram necessários fazer antes, afinal, relativamente ao déficit, relativamente... Realmente é preocupante, porque tudo isto, traduzido em números, é significativo. Nós tínhamos previsto, entre 2009 e 2010, termos um déficit de qualquer coisa como 16,7 mil milhões de euros e agora, em 2 anos, temos 32,7. Isso é um valor abismal. A dívida pública cresceu nos últimos 2 anos qualquer coisa como 18,5%. É muito dinheiro. E isto é fruto, de certa forma, de alguma falta de informação e depois isso manipula-se os mercados e os mercados reagem de uma forma bastante negativa. Estamos a falar daquilo que aconteceu com os cálculos da dívida pública ou do déficit orçamental relativamente a 2010, mas se analisarmos um pouco melhor aquilo que se passou relativamente ao apuramento do valor do déficit de 2009, é realmente assustador. Começou em 2,2, passou a 3,9, 5,9, 8,5, 9,3 e agora 10,1. Eu acho que isto é realmente assustador, de acordo até com aquilo que o professor estava a dizer, para quem realmente nos observa, não é? E isso é realmente algo que tem que mudar e acho que estes números e este trabalho de aprofundamento da situação económica, financeira do país é essencial para que se possam tomar medidas corretas, tendo em vista aquilo que se pretende, que é que Portugal possa cumprir. Estou preocupado, efetivamente, porque, na minha opinião, depois desta presença da Troika, acho que há várias coisas que nunca mais vão ser iguais. A legislação laboral, a questão do mercado de arrendamento, a justiça e até propriamente a dimensão do Estado. Nunca mais vão ser os mesmos e isso pode ser, por um lado, bastante positivo e para que possamos, acima de tudo, mudar um pouco a nossa cultura.